Bom dia, boa noite, na verdade. Quer dizer, eu não sei que horas isso é muito gay. Estamos começando mais um podcast, perdi o raciocínio. E eu já tô um bom tempo sem fazer podcast aqui, cara. Já desde. Faz mais de uma semana já que eu fiz o podcast analisando a campanha do Mamãe Falei. E, cara, eu. Final do ano tá aí, né, cara? Eu estou gravando dia 25 de novembro aí, tá quase acabando o ano. E eu não sei, cara, eu tô morto de cansado. E na verdade não é que eu tô cansado que eu tô com sono porque agora é meia-noite e 15. Eu tô cansado porque tá acabando o ano e eu não aguento mais as minhas coisas que eu tô fazendo, cara. Eu não aguento mais. Eu tô precisando de férias. Eu tô precisando de férias. Eu tô numa... E pra piorar a situação, eu tô numa vibe. Que eu tô falando isso já em alguns podcasts aí que eu tô conversando. Que eu já. É, que eu tô. Que eu tô fazendo uma consultoria. Uma mulher lá que. Uma coach. Enfim, pra eu conseguir meio que organizar meus negócios que eu ando fazendo e também para me projetar para os próximos anos. Então eu tô nessa vibe tão, como é que podemos dizer, empresarial, meio empreendedora, que a minha cabeça quando chega de noite é só pensar nisso e eu tô me incomodando com esse negócio. Então, assim, por exemplo, eu poderia hoje fazer um podcast, mais um dos podcasts falando sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso, porque eu não, esse negócio tem que ser um negócio mais descontraído, e não pode ser um negócio sabe, eu preciso de, como é que, sabe, igual aquele que eu fiz na verdade eu fiz um podcast do Thiago Life, ele tinha feito mais um outro podcast contando mais sobre como é que tava essa minha caminhada do coisa, e eu acabei não publicando porque eu falei, não vou publicar esse troço, cara. Não vou publicar porque, putz, sabe, é chato. Eu já fiz uma vez do Thiago Leifert, eu não quero ficar fazendo outro sobre isso, sabe? Eu não acho que seja legal. Até porque, sei lá, quando eu gravei esse negócio, quando eu comecei a fazer o podcast, os meus podcasts do Perdi o Raciocínio sempre foi algo mais relacionado às minhas visões sobre o mundo e sobre coisas que acontecem. Geralmente elas surgem de um insight que eu ando vendo e surge uma ideia para gravar alguma coisa, né? Sempre foi assim, desde quando eu comecei o meu podcast lá em 2017. E na verdade eu comecei em 2017, mas eu comecei a publicar os meus podcasts apenas esse ano, né? Pois é. Enfim, o ano tá acabando, cara, e a gente já tem aí alguns. Eu comecei. Deixa eu ver quando é que eu comecei o podcast Perdi o Raciocínio aqui. É que assim, eu perdi o raciocínio, o nome Perdi o Raciocínio, é um nome mais recente, né? Um negócio. Faz 5 meses só, cara, não faz muito tempo não, cara. Só que tem os outros que eu já gravo esses podcasts, eu já gravo podcast há muito mais tempo, só que, né, como eu falei, desde 2017, porém, assim, eu não publicava, né? Só deixava eles armazenados porque eu não sabia o que fazer com eles. E aí, esse ano que eu decidi começar a publicar e falar, vamos publicar pra ver o que que dá. E até que tá dando uns negócios legais, cara. Sabe, tipo, tem um pessoal me acompanhando, tá gostando do que eu faço. Então eu acho legal isso aí. E quem quiser também saber, querer ver alguns outros podcasts, os mais antigos que eu já fiz, se quiser ouvir, se tiver interesse. Eu posso botar aqui, cara. Só pra mandar aí, bota nos comentários que eu vejo aí o que vocês querem. Eu achei curioso também, cara, que o vídeo analisando a maravilhosa campanha do Mamãe Falei deu 79 visualizações. É o vídeo mais assistido. É muito avulso porque deu uma semana, cara. Como é que pode um negócio desse? Tem 1h13 de duração e o pessoal assistiu. 79 visualizações. Como é que pode dar tudo isso, cara? Quem é que assiste a porcaria no meu podcast? Eu tenho, assim, ó, de ouvintes fiéis, eu tenho uns 5, ou 4, na verdade 4. Eu tenho 4 ouvintes fiéis, que escutam toda vez que eu tô, quer dizer, eu acho que são fiéis, né? Pode ser que
Deve ter alguns que mentem que escutam. Olha, mas eu não quero saber, eu não preciso saber se tá escutando o podcast ou não. Só a única coisa que eu sei é que tem pessoas que conhecem. Eu sei 4 pessoas que conhecem o podcast. Não, 5 na verdade. 5 pessoas. Conhecem o podcast e ouvem de vez em quando, sabe? Sabem da existência. Então isso. Eu sei lá, eu acho legal uma coisa dessa, sabe? Eu acho legal ter um público, apesar de pequeno pra caramba, eu acho legal que eu acabei construindo esse públicozinho aí, cara. Mas assim, esse vídeo em específico foi curioso, porque deu muita visualização e não era pra dar. Quer dizer, não sei se era pra dar, acabou dando, né? Deu 79 visualizações e deu 6 dislikes. Ou seja, era o pessoal amigo do Mamãe Falei que... Pessoa que gosta do Mamãe Falei que acabou encontrando meu vídeo, cara. Encontrando meu podcast. Enfim, cara, eu tô aí nessa vibe, né? Já tô há mais de uma semana aí sem postar podcast. E aí eu cheguei nesse dia e eu pensei, putz, cara, eu sou o cara que eu criei esse negócio de ficar fazendo podcast toda semana, né? Eu criei esse negócio porque eu gosto dessa rotina de criar esse negócio, de poder fazer mais sobre isso. Só que é aquele negócio, cara, parece que eu fiquei um pouco sem ideia, parece que as coisas não surgem mais de insight pra mim. Não sei o que tá vendo, cara. Parece que eu não sei se tá faltando referência pra mim, cara. É complicado o negócio desse. Eu vou até tentar dar uma olhada no YouTube. Geralmente os meus insights vêm do YouTube, tipo, eu tô olhando. Sabe o que acontece, cara? Sabe qual o que eu acredito do problema? Não é um problema, mas é porque hoje já existem muitos podcasts. Não digo que isso é ruim, mas assim, o podcast ele sempre foi um negócio mais mais underdog, né? Nossa, que palavra mais chique. É um negócio, ela sempre foi uma coisa mais escondida do mundo, sabe? Sempre foi um negócio de de que só assistia quem era bom, sabe? Pra ouvir, assistir a ouvir podcast, né? Hoje não, cara. Hoje, né, o Flow se popularizou tanto. Eu gosto pra caralho do Flow. Não, pra caralho não, mas eu gosto eu gosto do Flow. Eu gosto do Flow. Eu curto o Monark. Eu gosto do Monark. O Igor é mais ou menos, eu gosto do Monark. Eu gosto das filosofadas do Monark. E mas assim, o Flow se popularizou num nível que transformou todos os podcasts. Na verdade, transformou o podcast em si em algo em algo extremamente popular, me entende? De fácil, não é fácil de fazer, mas não, fácil de ter um apreço, me entende? E que não era assim até um tempo atrás. Eu não tô dizendo que isso é ruim, mas como é que podemos dizer, cara? É que o podcast, ele é um eu diria que ele é o auge da criação de conteúdo numa internet da vida. O podcast. O podcast, ele. Não, o podcast é um negócio que é de muito tempo. Né? O podcast, na verdade, ele não é um negócio que surgiu na internet. O podcast, ele é. Sabe? Ele surgiu juntamente com a criação do rádio. Lá em, sei lá, 1800 alguma coisa. Não sei quando é que foi criado o rádio. Criação do rádio. Final do século XIX. No Brasil foi. Tá, eu quero saber no Brasil. Padre Lander de Moura. Tá, vamos lá. Em 1920, sei lá, vamos lá.
Lá de 1920 já existia podcast, sabe? Só que os podcasts eles foram criados como no mainstream, tu me entende? E foram meio que os primeiros programas de sucesso, as primeiras coisas da mídia que fizeram sucesso, teoricamente foram os... Caralho, moto desgraçado, eu te odeio, o Valentino Rossi do caramba. O cara ficou puta do nada. Não, mas assim, o lá em 1920 meio que já existia podcast, porque foram as primeiras grandes, os primeiros, como é que podemos dizer, não é programa, mas as primeiras criações de mídia que existiram, as primeiras meio que as criações de conteúdo que existiam, de mídia, de áudio e de imagem, foram uma espécie de podcast. Só que o nome, só que com o nome mais antigo, se chama programa de rádio. O programa de rádio foi com o tempo, né, evoluindo. E quando chegou a internet, esses programas de rádio passaram a sair da rádio e ir para a internet. E assim, tudo bem. Uma coisa que eu percebo é que demorou demais para isso acontecer. Porque assim, a gente tem internet já faz uns 30 anos já, né? Já tá bastante tempo de internet. E mesmo assim, só esse ano, teoricamente, foi o ano do podcast. O pessoal sempre fala, não, todo ano, sempre vai falar, não, esse ano é o ano do podcast, esse ano do podcast. Esse ano, de fato, foi o ano do podcast. Agora não tem mais como negar. Esse ano foi. Esse ano foi. E aí eu não sei se na verdade foi por causa que é da questão da pandemia, que as pessoas já não tinham mais nada para fazer e inventar de fazer podcast. O que eu acho meio estranho, na verdade, porque... Na verdade, eu acho que não. Na verdade, é meio confuso isso, porque parece que... Na verdade, pode ser. Pode ser. Porque, tipo, as pessoas ficaram mais em casa e começaram a dar uma olhada no que tinha na coisa e acabaram descobrindo. Na verdade, como ficaram mais tempo presos dentro de casa e não tinham mais muito o que fazer, começaram a ter dar mais chance pro podcast, tu me entende? As pessoas deram mais chance pro podcast. E aí, como o podcast foi uma coisa que começou a bombar pra caramba, principalmente com o Flow, né? Começou a se... começou a se popularizar e criar outros formatos. Né? Mas assim, eu diria que um formato de podcast, por exemplo, que tá aí na internet há muito tempo, é o do Pânico. Que não deixa de ser também um podcast. Só que é um programa de rádio, né? Tá na rádio, no caso. Só que não deixa de ser um podcast. Sabe? Qual é a diferença de um podcast para um programa de rádio? Eu até hoje ainda não encontrei a diferença. A única coisa, na verdade, que eu vejo diferença é que um tá no mainstream e outro tá na internet. No caso, o podcast é um nome bonitinho de falar um programa de rádio. Então mas eu acabei percebendo nisso tudo, cara, é que ah, como é que podemos dizer? Por que assim, o que eu não gosto de por que eu me incomodo em ver que a moto tá passando na rua a 350 por hora, esse cara vai bater, vai ralar a cabeça, vai quebrar a cabeça dele, vai morrer daqui a pouco. Por que o cara passa essa velocidade, porra? Meia-noite e 28, porra. Vamos lá. Por que eu não me sinto confortável em ver essa situação do podcast estar crescendo demais? Quer dizer, por um lado é legal porque dá oportunidade do podcast, enfim, poxa, legal, o podcast tá recebendo o valor que merece, porque, ou melhor, os caras que fazem podcast estão recebendo o valor que eles merecem, porque é difícil fazer podcast. É um negócio trabalhoso, um negócio duradouro, é um negócio que, né, que não se cria muito apreço, entende? E esses caras estão recebendo é difícil fazer um negócio desse.
E eles estão conseguindo, então isso é legal, por essa parte é legal. Por outra parte, ele acaba se desvinculando da ideia original do negócio. Quer dizer, não é bem uma ideia original, mas meio que do preceito que se construiu do podcast, que é ser de fato meio que a oposição da rádio. A rádio, apesar de serem coisas muito parecidas, as duas coisas tinham pegadas diferentes. O ouvinte da rádio era um cara que estava no carro, ligava a rádio porque não tinha nada para fazer e eu escutava. Tipo, tem sabe? Tô sem nada para fazer, vou ligar a rádio e tá lá sintonizado no negócio público. Todo mundo vai poder escutar naquele horário, entende? O podcast não, o podcast ele já começou a se construir diferente, construir tipo, tu pode fazer, se tu quiser escutar daqui a 800 dias, escuta daqui a 800 dias, tu não precisa escutar hoje, ao meio-dia, na frequência 97.3, tu não precisa disso, tu pode escutar na internet quanto quiser, na hora que tu quiser. E pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 1 década. Se estiver disponível ainda lá, tu vai poder escutar. Entende? Esse era o negócio do podcast. E outro negócio também do podcast é que como ele era um negócio mais de internet, geralmente é mais nichado, era como eu falei mais do underdog, né? Era um negócio mais não é que mais privado, mas um negócio menos público, né? E criava o público que se criava no negócio acabava sendo um público mais fiel. Um dos podcasts que eu mais admiro e um dos caras que eu admiro de fazer podcast até hoje é o Arthur Petri. E não é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu sei que tem gente que conhece o Petri lá desde 2013, 14, quando ele começou o podcast dele mesmo, o Saco Cheio Podcast. E esses caras mesmo, eu digo que esses caras são guerreiros para ter acompanhado deles desde aquela época. Na verdade, eu me sinto eu me sinto meio com inveja desses caras que começaram a acompanhar o Petri desde lá do começo, porque eu queria ter sido desses caras. Se eu tivesse conhecido o Petri muito antes, cara, eu acho que assim, eu me sentiria muito melhor, cara. Eu acho que eu estaria acompanhando o PT até hoje, do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque ele é um cara que ele, como é que podemos dizer? Ele, não é que ele foi, nossa, muito inteligente de criar o podcast e tal, mas ele criou um podcast que eu diria que é o mais original de todos. Que é o que é meio que o cara que influenciou. Primeiro que ele influencia. Não é que muita gente, mas ele conseguiu cativar um público dele, que é um público fiel, que apesar de não ser um público gigantesco, nunca foi um público gigantesco, mas é um público que é extremamente fiel e que ele não teve não foi, como é que eu vou dizer, ele queria fazer isso. Ele fez isso como ele começou como eu estou fazendo aqui, como por exemplo, de como se fosse um desabafo, sabe? De querer criar de querer gravar as coisas por ele mesmo. Ele gravar as coisas para falar do que ele sabe, das coisas que ele que ele que estava acontecendo dentro dele, que ele queria falar, e de uma forma totalmente o oposto do que era do que a mídia tradicional faz, sabe? Tipo, como é que é um programa de rádio? O programa de rádio é um negócio todo bonitinho, roteirizado, música, trilha sonora, áudio bom pra caramba. Bem que o áudio bom é essencial. O áudio bom pode acrescentar, pode ser legal você ter o áudio bom.
Mas assim, estúdio foda, ter, né, todo o equipamento, né, pra fazer um programa massa. E o Petri não, o Petri, né, sendo mais politicamente correto, fazer, né, os negócios mais certinho. E o Petri, ele falou, não, vou fazer tudo o contrário. E ele construiu o Saco Cheio Podcast. Na verdade, eu tava até pesquisando esses dias pra ver se eu achava o primeiro podcast do Arthur Petri. Eu não consigo encontrar, eu não consigo encontrar o primeiro, saco. Eu consegui encontrar um de setembro de 2013. Foi o mais longe que eu consegui encontrar dos podcasts dele. Que eu não sei qual era o número do podcast, mas já é bem velho. É bem velho. Mas foi um dos primeiros lá. E então, cara, como é que eu posso dizer? O Petri, ele fez esse negócio de querer criar um podcast, criar um programa, né, podemos dizer assim, que fosse o oposto de todos os programas da rádio, que é sendo um negócio extremamente mais espontâneo, né, mais natural, ele querendo fazer por ele mesmo. E esse era como é que podemos dizer? E esse era o negócio. Quando criava um público em volta dele, criou-se um público muito fiel com o cara, porque o cara acabava sendo extremamente honesto com o próprio público dele. Então, e a honestidade te cria uma empatia pela pessoa que às vezes não dá pra tu largar com o cara. Tu fala, cara, esse cara tá falando na minha língua. Eu não tô ligando a rádio e escutando um cara falando boa noite, agora são meia-noite e 36 pelo horário de Brasília, está a 36 graus na capital brasileira do carvão. Sabe, não é, sabe, tipo, ninguém chega pra ti e fala exatamente todas essas coisas, ninguém é tão inteligente a ponto não é que mas ninguém se mostra extremamente inteligente para fazer falar uns negócios desses, entende? Ou hoje, deixa eu achar, bota o Globo.com aqui, abrir. Deixa eu achar aqui. O Brasil ultrapassa 170 mil mortes por Covid após registrar mais de 638 em 24... Agora fiquei chocado com essa porra. 638 em 24 horas. Especialistas alertam para a impressão de testes rápidos de... Ai, chato! Sabe esse negócio de ser muito formal? Ninguém é formal na vida real, tu me entende? É só nas porras do do jornalismo, entende? Só na rádio e na televisão mainstream que tu encontra um negócio desse. Tudo bem que as pessoas falam, sabe, o William Bonner. William Bonner era o cara mais roteirizado que tem lá, cara. O cara lê um teleprompter. Porra, vai te ferrar. O cara lê um roteirozinho lá, sabe? Porra, te fuder. O cara, nada que ele fala ali é verdade. Nada que ele fala é honesto. Isso tá lendo a porra de um teleprompter e a notícia sai. Aí tu quer saber sobre isso? Então tá, vou ler o negócio aqui e tu vai entender. É isso aí que acontece. E não surge um negócio assim, me entende? Não cria uma conexão legal, sabe? E o Petri conseguiu cativar esse público, sabe? E outra coisa também, cara, o William Bonner, por exemplo, ele cria uma figura, né? Por ele falar extremamente culto e dar as melhores notícias, blá blá blá, te coloca num, num, num patamar, coloca o William Bonner num pedestal em que ele é um cara que se tu encontrar ele, tu vai chorar porque tá encontrando o cara.
Meu Deus do céu, é o William Bonner, o cara se ajoelha. Um cara como o Petri, ele se eleva tanto ao teu próprio nível, porque ele tá, ou às vezes até mais abaixo de ti, porque ele é o cara que ele conta da vida dele, é um cara que expõe. Então, cara, só pra quem não acompanha, pra quem não tá entendendo nada, Saco Cheio Podcast, cara, vai lá, ouve uns trechos antigos do Saco Cheio Podcast, vocês vão achar legal, cara. Vocês vão achar legal o Petri, cara. Procura aí, cara, qualquer coisa que vocês... Ele é comediante, ele faz um Saco Cheio desde 2013. Então já tô dando umas dicas aí boas pra quem não conhece. E ele foi eu diria que ele foi uma das minhas principais influências para isso estar acontecendo, para esse podcast existir. Mas eu diria na verdade que ele não é bem a principal referência, porque eu já fazia esse podcast antes de conhecer o Petri. Então não é bem a principal influência, não foi ele que fez esse negócio começar, porque é que tava, meio que eu e ele acabamos pensando a mesma coisa. Ah, e pô, tô voltando a raciocínio aqui, cara. Então, cara, esse negócio desse contraste fez de fato o Petri criar um público extremamente fiel com ele. Que é um público que de fato se identifica com ele, sabe? Não é uma coisa William Bonner, que tu não tem como se identificar com William Bonner. Quem que vai se identificar com a porra do William Bonner? Não dá, eu não consigo ver isso. Sabe? Quem é que vai se identificar com... Eu coloco até, olha só, dando exemplo de um cara que eu admiro pra caralho, o Emílio Surita. O Emílio tá pra mim num patamar extremamente anos-luz acima de mim, apesar de ele ser de eu ser um cara que acompanho ele direto, que eu sou apaixonado pelo Emílio. Mas ele é um cara que eu sei que ele tá num patamar 200 andares na minha frente, acima de mim, sabe? Eu nunca vou chegar nem perto do que é o Emílio Surita, tu me entende? E eu sei que ele também tem um público fiel. Eu sei que mas não dá pra se identificar com um cara desse, porque esse cara é muito foda. Agora, como é que podemos dizer? Esse negócio de criar um público fiel, ele também... Claro, tu pode ser um cara extremamente foda, igual o Emílio, e tu consiga criar um próprio público. Mas também pode criar essa situação do PT, de ser um cara que se nivela ao próprio público. E o público começa a gostar dele por ele ser um... Cara, esse cara tá na mesma situação que eu, porra. Esse cara é tão merda quanto eu, sabe? E por isso que ele cativou muita gente, sabe? Ele meio que se uniu numa comunidade. Eu acho isso foda do Petri. Enfim, cara, ele criou esse podcast. Pra mim é o podcast de maior referência que tem. Tá? E aí muitos outros, tudo bem, não foram por causa do Petri que começaram. Outros podcasts iniciaram por outras influências e tal, e acabaram criando seus podcasts. Tem aquele Nerdcast que acabou sendo... que eu não consigo ver um podcast como um podcast, porque... Eu não consigo ver o Nerdcast como um podcast, porque é um programa de rádio como qualquer outro, sabe? Bem construído, com trilha e caralho a quatro, sabe? Então acaba sendo quase um programa mesmo de rádio, acaba sendo um programa mainstream. E aí depois surgiu, né, outros... Surgiu, por exemplo, o Flow depois, né? Flow surgiu que é 2017. E ele surgiu com uma influência lá do Joe Rogan, né? Que lá dos Estados Unidos, que tem essa pegada demais de entrevista, né? Eles não falam entrevista, mas é tipo um bate-papo com um convidado. Que é também um jeito legal de fazer. E na verdade esse foi esse foi o
o formato de podcast que deu certo aqui no Brasil, porque depois um monte de gente começou a fazer também. Eu adoro podcast, eu estou nessa vibe de acompanhar bastante podcasts e, enfim. O YouTube meio que se infestou de podcast hoje, né? Que é meio curioso, porque o YouTube não é uma plataforma de podcast. O YouTube, ele teoricamente é uma plataforma de vídeo, plataforma de vídeo. E geralmente vídeos curtos, né? Porque ele sempre foi assim, né? E assim, como é que podemos dizer? Por que eu vou agora concluindo meu raciocínio de por que eu não consigo entender, eu não consigo, como é que eu não consigo aceitar que o podcast se tornou o que é o podcast hoje? Um mainstream, entende? Um negócio que todo mundo acompanha. Porque primeiro, né, como eu falei, a questão do público. Como eu vejo, por exemplo, o Petri. Que é um público extremamente fiel que se identifica com o cara. Eu não consigo ver isso em outros podcasts. Talvez o Flow, o cara consiga até criar um público fiel e que tu consiga se identificar, por exemplo, com o Monark. Ou sei lá, não sei se dá pra se identificar com o Igor, porque o Igor... Sei lá, o Igor também meio foda-se, eu não ligo muito pro Igor. Não, óbvio que dá pra se identificar com o Igor, mas eu não sei como é que é, eu não me identifico com o Igor, então pra mim foda-se, eu não consigo me entender. Mas, e talvez, sabe, quando os caras trazem convidados, tu conseguir também ser legal, ver como é que é quando eles conversam com os convidados, enfim. Mas enfim, quando a gente vê essa questão de, por exemplo, do Petri, que ele conseguiu criar um público pequeno, mas um público muito fiel, o que eu acredito é que todos os podcasts meio que seguem essa mesma tendência. O que acontecia com o Flow também até, digamos, esse ano, quando o Flow explodiu e os caras estão dando pico de audiência, sabe? Os caras estão voando absurdo. É direto, os caras estão ganhando uma baita de uma audiência, sabe? Na verdade não é esse ano, já vem crescendo, o Flow vem crescendo, né? No ano passado o Flow estourou, mas basicamente o Flow estourou ano passado, na verdade. E aí esse ano que só se espalhou, né? Só meio que o Flow estourou no ano passado e esse ano as os, ah, as fiasco nas coisas foram pro mundo e se criou vários outros flowzinhos, né? O mundo pro Brasil inteiro, enfim. E aí hoje, curioso, né? Tem um monte de podcast que é idêntico ao Flow, praticamente. Os caras copiaram o formato dos caras. Justamente porque... Tudo bem, um monte de gente copia o Flow? Porque é legal fazer podcast. É legal, tá? É muito legal fazer podcast, conversar, fazer um talk show, né? Que é o formato dos caras. É um formato de talk show. Esse é o formato dos caras. E meio que, na verdade, como é que podemos dizer, cara? É que talk show é um negócio que basicamente todo mundo que quer fazer alguma coisa com comunicação sonha em fazer. Sonha em fazer alguma coisa da comunicação? Sonho. O que precisa de fazer? Talk show. Talk show, eu diria que é o auge das coisas. Então meio que todo mundo quer fazer podcast hoje. E só que o problema é que... Não é que não é um problema. A diferença é que... O que esses caras fazem, na verdade... Não sei se, digamos, pode ser considerado um podcast. Como eu falei, é meio que um talk show, né? Então por isso que eu acho que acaba meio que banalizando um pouco a situação. Por isso que eu não consigo me conformar. Porque o podcast ele é uma coisa muito mais, como eu falei, underdog. Ele é uma coisa mais para se ouvir quando tá despretensioso.
Hoje tu faz podcast ao vivo, que não faz muito sentido. O podcast antes seria um negócio pra tu escutar a hora que tu quiser, quando quiser. Então isso já ficou meio estranho. A outra coisa é que o podcast virou uma coisa mainstream. O que não era. O que não era né? Não acontecia uns anos atrás. E o que parecia não acontecer, porque tudo bem, se a gente for falar que o podcast nada mais é que um programa de rádio na internet, beleza. Então uma hora isso ia acontecer, ia estourar, ia virar mainstream, no caso, né? Mas é que, sei lá, o conceito parece diferente. O conceito parece ser de uma coisa que quer ser do contra. O que é... Como é que podemos dizer, cara? Tá, olha só. Uma banda de rock. Uma banda... Como é que começou a... maravilhoso. Maravilhoso o conceito, tá? Olha só. Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu tô vendo aqui, mas não tem nada a ver. Vamos lá, cara. Como é que começou o rock and roll? Tá? O rock and roll, sei lá, começou lá em 1950. Com Chuck Berry, essas coisas que se originou do blues. Ele se originou das classes mais populares se originou das classes. Não, peraí, não quero falar do rock and roll. Mas eu vou, não, desculpa, não, fala do rock and roll. Como é que surgiu, por exemplo, o punk? O punk rock. O punk rock. Deixa eu dar uma tomada na água. Deixa eu dar uma tomada na minha água. Ficou meio estranho essa frase. Como é que surgiu o punk rock? Tá? O punk rock surgiu lá nos anos 60 como a cena do punk rock começou nos anos 60 lá nos Estados Unidos como acho que foi lá na Califórnia, né, cara? Deixa eu achar aqui, botando punk. Punk rock. É um movimento musical que surgiu no meados da década de 70, tá? Então já errei. Que tem características, músicas rápidas, ruído... Deixa eu ter a história aqui. Punk é um movimento musical surgindo nos Estados Unidos e na Inglaterra, em cenas locais próprias e independentes. Em alguns anos se espalharam por outros países, cara. Por cultura dos Estados Unidos surgiu tendo como um expoente o Ramones, tá? Então é o seguinte, eu quero falar o seguinte, cara. O punk rock, ele começou como um negócio independente, mais uma cena local, o pessoal querendo fazer sucesso consigo mesmo ali com os amiguinhos e tal, com um público muito fiel. Isso era o punk rock. O Ramones, por exemplo, surgiu na mesma pegada. O pessoal gostava do Ramones, era uma banda de punk extremamente desafinada, blá blá. Só que uma hora os caras acabaram aparecendo na rádio. O punk foi pro rádio, e aí, cara? O punk virou mainstream. Ramones virou mainstream. E puxou, sei lá, The Clash, que pra mim é a melhor banda de punk que rock tem, é o The Clash. Foda pra caralho. The Clash surgiu na Inglaterra, fizeram um puta sucesso. Aí veio um monte de banda. Aí teve o Iggy Pop também, que surgiu nessa brincadeirinha toda aqui. Putz, tem vários caras aqui pra gente pegar de coisa, né? Em 77 que surgiu um monte de gente. Sex Pistols, foda pra caralho. Falei The Clash, Joy Division também, mesma merda. Então começou a surgir esses negócios que se explodiu e virou sucesso. Digamos que o podcast
há uns 10 anos atrás, era o punk rock no início. Só públicozinho fiel, começando a criar ali, como é que é? Criar público aqui, público ali. Até que chegou uma hora que surgiu um Ramones, que no caso seria o Flow Podcast, que, explodiu tudo e começou a criar muitas outras bandas por aí que também pensaram, opa, se o Ramones pode se popularizar e ganhar muito dinheiro com fazendo punk rock, que era um negócio que a gente fazia porque a gente gostava e porque o nosso público gostava, né? Porque a gente era naquele negócio de a gente fazia pro nosso público e fazer um negócio mais para nossos amigos, assim, um negócio mais, né, a cena punk rock e tal. Por que a gente não vai começar a nós mesmos começar a fazer sucesso e começar a ganhar dinheiro com isso aí, porque é um negócio que a gente sabe fazer bem. E aí começa a se explodir, os caras vão pra tocar em rádio, os caras era quatro. E sai desse negócio. E aí eu fico pensando, cara, eu tenho certeza que na época, muita gente ali do circo, ali do círculo, né? Do punk rock, pensa a mesma coisa que eu penso, por exemplo, e eu e mais muita gente pensa do podcast hoje. Que é essa situação de, poxa, mas o punk rock era um underdog. O punk rock era da ceninha, era a gente vendo aqui as nossas bandas aqui, né? De amigo. E a gente poder. Os caras tocavam no barzinho lá, porra. Sabe, nos bar. Né? Só tinha os caras mais descolados, sabe? Os caras mais alternativos. Era pra essa galerinha aí. Aí os caras viraram mainstream, viraram popular. Pera, tem alguma coisa errada, sabe? Então, eu sinto que tá nessa mesma pegada. A diferença é que o rock acabou, como já diria a banda Mop Top. Belíssima banda. E eu não sei, eu acredito que o podcast também uma hora vai acabar e vai ser. Quando for, o rock acabou, né? É uma expressão, podemos dizer, né? Eu digo o rock acabou porque o rock saiu do mainstream, né? Não se escuta mais rock and roll, não se escuta mais rock como é que podemos dizer, nas principais paradas musicais. Tu vai escutar um pop, vai escutar um eletrônico, vai escutar um trap, um rap, funk, sertanejo, essas porcaria tudo. Agora o rock and roll, muito menos o punk rock, tu vai escutar. O punk tá morto, já faz tempo. Sabe? O podcast é uma coisa que eu também acredito que ele vai ser passageiro, entende? Vai voltar para cenas, vai voltar para alternativo, vai voltar pro pessoal que... Só que dessa vez não de uma forma como era inicialmente, que era uma coisa muito mais de tocar por gostar do que para ganhar dinheiro. E sim, vai se tornar uma coisa, né, como é hoje, por exemplo, tipo, sei lá, o CPM 22, é uma banda já consagrada pra caralho. O Dead Fish é uma banda já bem consagrada no hardcore aqui no Brasil. Mas os caras vão fazer a música deles ganhar dinheiro com o público dos caras que já são fiel, que já foi construído nesse período. Os caras fizeram sucesso ali no início dos anos 2000, no final dos anos 90, ganharam uma boa grana com isso aí, agora pegar o público que ainda gosta dos caras e voltar para esse público em si, porque não tem mais como atingir o público de massa, como era nos anos 90, por exemplo, no início dos anos 2000, né? E a mesma coisa que vai acontecer com o podcast. Os podcasts estão se criando agora, estão se formando agora. É o boom do podcast que eu acho que dura. Não sei, não dura. Eu não acho que vai durar muito tempo. Os podcasts, por exemplo. Eu não consigo acreditar que os podcasts duram muito tempo.
Porque a essência do podcast ela é muito de nicho. Ela é muito de se criar um público fiel, sabe? Cria-se um público, mas é um público fiel, que te acompanha, que gosta do trabalho do cara. Eu não vejo um público de podcast, um público de massa, que é o que está acontecendo hoje, entende? Que eu acho muito estranho. Eu achei muito estranho. Quando o pessoal falava que todo ano eu ando podcast, eu pensei, tá, mas se vocês ficarem nessa aí de todo ano eu ando podcast, o ano do podcast nunca vai chegar, e eu tenho quase certeza que ele nunca vai chegar, porque o podcast, ele, por sua essência, ele é uma coisa mais de nicho mesmo, é uma coisa mais alternativa, porque é uma coisa longa, cara. Quem que escutava, sabe, é uma coisa que eu não consigo imaginar. Como é que as pessoas escutam podcast, cara? Eu tenho minhas razões para escutar podcast, mas eu não consigo entender por que um cara extremamente ansioso, um cara que tá acostumado a ter tempo para assistir um vídeo de 2 minutos, vai querer assistir um podcast. Por que, cara? Mas não, esse mesmo pessoal que assistia vídeo curto, porque não tinha paciência de assistir vídeo de 10 minutos, o cara não consegue assistir um vídeo de 10 minutos. Agora tá começando a assistir podcast. Eu fico, que? Como é que pode? E eu sei que esse cara não vai aguentar muito tempo assistindo podcast, porque uma hora ele vai cansar e vai acabar indo pra voltar pros seus videozinhos que esse cara que ele tava vendo. Mas eu queria entender por quê. Eu só queria entender, eu só queria aceitar a situação de como é que esse cara começou a parar pra começar a assistir podcast. Eu não sei também se esses caras assistem os podcasts inteiros. Ou se eles assistem os cortes. Porque agora também. Se bem que tem esse negócio do corte aí que virou várzea também, né? Ninguém mais assiste podcast, acho por causa dos cortes. Porque o. Como é que podemos dizer? Os cortes. O que tem de canal de corte aí, cara? É como eu já. Como falou o Petri uma vez no, no podcast dele do A Deriva, que agora tá o podcast dele de entrevistar gente. Agora até o Petri caiu nessa aí de ficar entrevistando, mas é legal pelo menos. Eu acho legal o podcast dele entrevistando gente, mas que ele falou que esse negócio de ficar fazendo canal de corte pra. Esse negócio de ficar criando canal de cortes de podcasts virou meio que o novo funcionalismo público. Ninguém tem mais nada pra fazer, fica, meu Deus, eu não tenho mais como ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro com a custa dos outros. Tipo, aqui é um carguinho aqui pra mim, tem um cargo aqui de cortador de podcasts, quer também? O cara fica cortando parte, é isso aí que o cara faz da vida, cara. Porque sinceramente eu acho meio tosco esse negócio de fazer corte. Mas enfim, cara. As pessoas. Sei lá. É que assim, o corte ele é um bom teaser pro cara querer assistir o podcast inteiro. Mas eu. Mas o problema é que as pessoas estão indo assistir o podcast. É isso que eu fico mais abismado, cara. Porque é que assim, o público dos podcasts estão muito grande. Tudo bem que o público do corte é ainda maior. Tá? O público do corte é gigante. Cara, quem vê os cortes é muito grande. Ou seja, o pessoal ainda tá vendo o. Tá preferindo ver os vídeos curtos. Porém, tá crescendo pra caralho o número de pessoas que assistem os podcasts. E assim, aqueles podcasts ao vivo. Que aí eu fico pensando, cara, esses podcasts já não estão mais virando podcast, eles já estão virando um programa mesmo. Os caras já estão, né? São um negócio mais ao vivo, estúdio, áudio, como é que é? Já tá fazendo um negocinho mais bonitinho. Daqui a pouco vão começar a colocar trilha, sabe? Já virou um programa, já virou um talk show. Tá virando jornalismo o negócio. É um negócio, o Skylab, mas ele falou no Flow. Que o Monark e o Igor estavam tentando dizer não, mas isso aqui é um programa descontraído, pode falar um monte de bobagem, a gente não tá nem aí.
Como é que é? Papo de bar. E o Skylab falou, não, cara, o que vocês estão fazendo é jornalismo, porra. E não tá errado. O que eles estão fazendo, sabe? O que tem de relevância o Flow Podcast? O que os caras trouxeram? Os caras trouxeram a porra dos candidatos a prefeito, cara. Quando é que o cara ia imaginar que um podcast ia estar fazendo isso, sabe? Tudo bem, tá, mas nos Estados Unidos, sei lá, o Joe Rogan, ele entrevista uns caras muito pica. Legal, aí beleza, né? O Joe Rogan tá fazendo um troço foda. Só que assim, eu não consigo ver. O que eu quero dizer também é que o Joe Rogan também tá errado. O Joe Rogan tá errado também. O Joe Rogan já ultrapassou o limite do podcast também. Já é outra coisa que ele faz lá. Sabe? Não é mais a mesma situação. O negócio virou um negócio de massa. Pra todo mundo assistir. E o que não é a essência do podcast. Isso que me incomoda no negócio. Isso que eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar o que os podcasts se tornaram hoje. Mas é uma situação que anda acontecendo. Eu acompanho, mas a coisa que eu mais acompanho é podcast hoje. E na verdade eu diria que os podcasts eu acompanho basicamente eu saco cheio. E o A Deriva agora, que é o outro podcast do Petri. E que eu já acompanho há bastante tempo. O Flow eu acompanho volta e meia quando tem algum convidado legal. E aí eu vejo. Quando tem algum convidado mais legal, vou assistir o Flow, vamos ver o que vai sair daqui. Enfim, cara, é isso aí. Não sei se eu já extraí o máximo que eu posso. Na verdade, eu não tinha. Olha só que interessante foi esse podcast. Eu comecei esse podcast sem ideia nenhuma. E eu acabei fazendo um podcast meio metalinguístico do negócio. Quer dizer, não é bem metalinguístico, é podcast falando sobre podcasts, cara. Porque, cara, olha que curioso. Eu tava acompanhando o podcast do Arthur agora, do Petri, da Deriva, né? Falando, ele conversando com o Emilinho, filho do Emílio Surita, o Eric Surita. E eu meio que, enfim, cara, eu tava refletindo sobre isso. Na verdade, não tava refletindo, não, eu refleti sobre isso agora nesse podcast. Olha aí, cara, não imagina. É engraçado que às vezes eu tenho que. Às vezes eu não tenho insight pra fazer as coisas, né? Às vezes eu preciso buscar o insight pra fazer um podcast, porque eu preciso fazer um podcast porque o meu público tá esperando. Não, não é bem isso, eu não faço por vocês, eu faço por mim mesmo podcast. Mas é que eu me cobro pra fazer podcast, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e é um negócio que eu preciso exercitar. Essa questão de podcast. Eu preciso exercitar, eu preciso fazer. Cara, eu até boto o alarme aqui pra eu gravar sempre que eu posso, sabe? E assim, como eu tava muito tempo sem fazer, eu pensei, não, vou fazer um podcast essa semana, né? Vou fazer pelo menos um. E acabou saindo isso aí, até que foi legal. Até que foi legal, de fato. E... e é isso aí então, cara. Muito obrigado por ter acompanhado. E tchau, tchau. Até o próximo podcast. Não sei quando vai sair, né? Já fiquei tanto tempo sem postar o podcast que agora eu não sei mais quando vai. Mas é isso aí. Tchau, tchau.